agora vamos falar de final do Campeonato Catarinense, viu? Primeiro jogo foi bom, foi um bom jogo, um jogo animado, um jogo que empolgou, principalmente o torcedor do Criciúma, né? Que no primeiro tempo jogou muito melhor que o Brusque, abriu 2-0, depois o Brusque conseguiu igualar um pouco as coisas, jogando, não era na sua casa, mas com seu mando ali, foi o melhor público do Brusque no Campeonato Estadual, porque ele jogou fora em todos os jogos, começou no Estádio das Nações, depois foi para a Arena Joinville e jogou essa partida de ida contra o Criciúma no Doutor Hercílio Luz para pouco mais de 3.400 torcedores. Jogo da volta neste sábado, 4h30 da tarde, no Heriberto Wilson, Criciúma e Brusque, o Brusque com o retorno do Rodolfo Potiguar, o Criciúma, pelo que eu vi, vai jogar com o Claudinho na lateral direita e o Marquinhos Gabriel no meio, então são equipes reforçadas para a decisão do Catarinense. O que tu está esperando dessa partida, Luiz? São os dois melhores clubes reunidos na final? Pois é, realmente são, né? Até acho que, assim, me surpreendeu, me decepcionou principalmente o Brusque, assim, no primeiro tempo, assim, foi assustador, assim, a bola não passava do meio campo, só dava o Criciúma perdeu a chance de matar o confronto ali, na minha opinião, até quando poderia ter feito mais um gol no primeiro tempo, de repente, né, ou ali aproveitado a fragilidade do Brusque quando fez o 2-0. Sim, são os dois melhores, né, como a gente pensava antes do campeonato começar. Eu e o Matheus até participamos de uma live lá com o Luan Gilberto, que a gente fez uma tier list ali do campeonato, e a gente botou ali o Brusque até um pouco acima do Avaí, né? Na tier list eles ficaram juntos, mas a gente esperava mais do Brusque do que do Avaí, era um time mais confiável. Só que o Brusque começou muito mal, né? Começou muito mal o campeonato, como o Matheus disse, não teve caso o campeonato inteiro, apesar de ser o maior público do Brusque, eu acho vergonhoso uma final de Catarinense ter 3.400 torcedores, assim, é inimaginável. Nenhum time, né, grande faria isso, nem no pior momento, nem Joinville, Criciúma, Figueirense, Avaí, Chapecoense. Mas, né, o Brusque está nessa situação sem estádio e tal, então fica a questão. Mas sim, esperava mais do Brusque no jogo, conseguiu reagir ainda, fazer o seu gol com o Guilherme Queiroz, teve chance até de empatar o jogo. Acredito que o jogo até foi movimentadinho, mas agora esse é um desafio muito grande para o Brusque, né, em Criciúma. O que tem de positivo para o Brusque é se amarrar naquela questão de se o Criciúma não nos matou na ida, deixou a gente vivo, né? Então podemos ganhar no Heriberto Wilson. E o Criciúma realmente não vem jogando bem. Tirando o primeiro tempo contra o Brusque, ele realmente não vinha jogando bem. O Brusque vinha jogando melhor, no geral, né, nessa reta final de Catarinense. Então acho que essas são as questões que o Brusque tem para se apegar. Mas a tendência é que o Criciúma confirme o favoritismo, acredito eu, né? E conquiste o título por linhas tortas ali, mas sem jogar tão bem, talvez. Mas acredito que o Criciúma vai confirmar o seu favoritismo, né? Mas não vai chegar na Série A no seu melhor momento, né? Criciúma que não teve basicamente nenhuma contratação encaixou de fato, talvez o Meritão ali, dê pra gente falar, e o Tobias Figueiredo, que agora, né, fez o gol na final ali, mas também não era titular absoluto, ganhou a vaga ali do Wilker Angel. Então, nessa mais Bárcia, Candelo, outros jogadores, Trauco, nenhum encaixou de fato, né? E também o Bolazier só vai jogar quando chegar o Brasileirão. Então acho que o Criciúma ele ganha porque ele é o melhor, ele deve ganhar porque ele é o melhor. Se ele perder, fica mais feio ainda, né? Perde um pouco, chega até um pouco pressionado a mais para a Série A, mas a tendência é que ele seja campeão. Mas eu não vejo que ele evoluiu nesse campeonato. Acho que o Criciúma estagnou bastante, assim, com relação ao que tinha construído, assim. Ganha porque construiu muito ao longo do passado, e aí tem uma base muito mais sólida do que, por exemplo, o Avaí, Figueirense, Chapecoense, mas não vejo como o Criciúma tendo feito um grande campeonato. Acho que o campeonato do ano passado, o Criciúma começa mal, mas cresce bastante e merece aquele título, se impondo bastante contra o Brusque na final. Esse ano acho que o Criciúma oscila um pouco mais e preocupa mais para o Brasileirão, mas uma taça é uma taça, né? Então, a gente já teve Brusque campeão catarinense rebaixado no mesmo ano, mas eu acho que a torcida do Brusque, por exemplo, não trocaria a permanência na Série B por aquele título, né? O Matheus até pode falar melhor do que eu, mas a gente sabe o quanto uma taça pesa, e o Criciúma está querendo empatar com o Joinville em taças, e o Brusque está querendo chegar a um tricampeonato, né? E de repente daqui a pouco começar a galgar mais posições para sonhar em ultrapassar a Chape, enfim, chegar entre os maiores campeões catarinenses no futuro, já que o Brusque vem com regularidade aí disputando o estadual, mas sim é uma final previsível, né? E até aqui não tivemos muitas zebras no campeonato, mas aquela vitória do Barra sobre o Figueirense mesmo. Pois é, né? O Brusque hoje, quando a gente analisa quais são os cinco, eu não vou falar de cinco maiores aqui, porque tamanho é uma coisa difícil de mensurar, mas quais são os cinco principais clubes de Santa Catarina?
hoje o Brusque está, sem dúvida nenhuma, entre os 5 principais. Se a gente for ver a nível nacional, pelo que vai disputar nesse ano, o Brusque, ao lado do Criciúma, aliás, ao lado da Chapecoense e do Avaí, vai disputar a Série B, enquanto somente o Tigre está na Série A e o Figueirense, por exemplo, está na Série C. Então, hoje o Brusque é uma realidade no Campeonato Estadual e queria ver as suas impressões sobre essa final, JP Bianchi. Com certeza, Matheus. O Brusque é um time que vem se consolidando cada vez mais no cenário estadual, né? Como a gente perdeu aí o Joinville, que não tem mais tanto protagonismo, teve uma fase boa por ali, conseguiu ganhar a Série B, Série C, realmente teve uma impulsão muito grande, assim também como foi a Chapecoense, que cresceu no cenário até nacional, né? Muito grande, mas aí acabou que no final é o que eu sempre digo, né? No final sempre é Avaí, Figueirense, Criciúma, que são os 3 times que têm mais tradição, que perduram há tanto tempo no estado, né? Que estão sempre ali figurando entre Série A, Série B, até uma Série C eventualmente, mas a longo prazo é sempre Avaí, Criciúma e Figueirense, né? Aí o Brusque tá se consolidando muito bem agora, chegou na final, como eu falei, cresceu no momento certo da competição, conseguiu encaixar o time no momento certo, com o Rodolfo Potiguar jogando muito, principalmente nos jogos contra o Avaí, né, que ele destruiu tanto lá na Arena Joinville quanto aqui na Ressacada, jogou muito bem, né, nas 2 partidas, mas acredito que sim, que o Criciúma deve levar o título pelo plantel que tem, né, tem muita qualidade no seu plantel, tem peças de reposição, mesmo não estando jogando o futebol que se espera do Criciúma, mas é um time muito qualificado e deve levar sim o título, e para a Série A acredito que precisa se reforçar melhor. Conseguiu trazer o Bolazier, que eu acho que é um jogador diferente, uma contratação que chama atenção, chama marketing. Eu acho que vai render também, mas precisa se reforçar o Criciúma para manter aquele futebol que vinha jogando ultimamente, que conseguiu, né, ganhar o último catarinense e agora deve ganhar esse também, mas como o Luiz falou, né, por linhas tortas, porque não tá fazendo por onde. Pois é, palpites para a final, vamos encaminhando a live, já 1h07. Palpites para a final, Brusque reverte, Criciúma é campeão. Luiz Moraes, o que vai acontecer no sábado? Olha, eu acho que o Brusque vai começar segurando um pouco o jogo ali, não vai partir para cima desde o início, né? E vai tentar fazer uma pressão na segunda etapa, mas acredito que vai ficar difícil para o Brusque conseguir a vantagem, então acho que eu fico entre o empate ali, né, com o Criciúma segurando, ou até o Criciúma fazendo um gol num contra-ataque ali para vencer, mas eu vou botar um 0-0. JP. Eu acredito no 1-0 para o Criciúma ali, acho que vai ser um jogo bem amarrado, a gente não deve ter um jogo com muitos gols. O Brusque na proposta dele, com um time muito encaixado como né, fazendo o balanço certinho, tanto na zaga quanto no meio de campo, com o Rodolfo tentando mandar por ali, mas eu acredito que o Criciúma deva fazer valer o fator casa, e eu acho que 1-0, um placar magro, deve dar o título aí para o Criciúma. Eu acho que dá Brusque, eu acho que o Brusque vai ganhar de 1-0. Eu acho que o Brusque vai ganhar de 1-0, meu coração quer que isso aconteça também. Eu acho que o Brusque ganha de 1-0 e leva nos pênaltis. Rapaziada,